Olá, pessoal, boa tarde. Já vamos iniciar nosso webinar de soluções de economia de gases no processo de soldagem. A gente vai esperar uns 3 minutinhos para iniciar, para dar mais tempo das pessoas entrarem e a gente segue. Tá ok? Vou compartilhar um vídeo aqui com vocês enquanto isso. Quando terminar, a gente já começa o nosso webinar. Fundada em 1985 por John C. Lincoln, a Lincoln Electric Company é líder mundial na concepção, desenvolvimento e fabricação de produtos para soldagem a arco elétrico, sistemas robotizados, equipamentos de corte a plasma e oxicorte no mercado de soldagem e brasagem de ligas. Com sede em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, a Lincoln Electric tem uma rede global de fabricação, distribuição, vendas e suporte técnico que abrange mais de 160 países. No Brasil, desde 1994, com sede em Guarulhos, São Paulo, nossa fábrica de consumíveis está pronta para atender às diferentes necessidades de nossos clientes, atuando com uma ampla linha de soluções como distribuição de equipamentos, realização de demonstrações e treinamentos. O principal objetivo da Lincoln Electric do Brasil é atender às necessidades de nossos clientes, superando suas expectativas e proporcionando melhoria contínua em todos os processos que envolvam soldagem. O foco nos investimentos em tecnologia e inovação garante a alta qualidade dos equipamentos e consumíveis para soldagem, referência de qualidade nos principais mercados e segmentos industriais ao redor do mundo. Para garantir o desenvolvimento de soluções de soldagem em um nível superior, nossos clientes podem contar com um Centro de Desenvolvimento de Soluções, ARC Center Application Research Center, o maior centro de soluções da América Latina. Espaço pensado e planejado para proporcionar uma experiência única aos nossos clientes. No mundo, são mais de 18 ARC Centers que atuam de forma integrada para garantir soluções técnicas inovadoras. ARC Center Brasil, 1.107 metros quadrados. Sala de treinamento com capacidade para 32 pessoas. Salas para reuniões estratégicas. 9 estações de soldagem para treinamentos. Solução avançada de arco submerso. 2 simuladores de soldagem. Soluções robóticas com sistemas customizados e células padrão. Soluções para soldagem de fabricação de tubulações. Soluções de soldagem manual e semi-automática. Sistemas para soldagem de corte a plasma. Soluções avançadas. Power Wave com monitoramento e transferências avançadas. Soluções avançadas de alta deposição. Sistema High Perfil e HDT, que garantem altas taxas de deposição e ganhos em produtividade. Uma estrutura pensada para receber você. Desenvolvendo as melhores soluções em soldagem. Venha para Lincoln Electric. Prontinho, pessoal, vamos dar sequência ao nosso webinar sobre economia de gases nos processos de soldagem. Estou hoje com o Douglas Souza, que ele é gerente comercial PPS da Power MIG, e ele vai dar início ao nosso webinar. Vou passar a palavra para ele. Douglas, fica à vontade. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, onde nós iremos falar sobre soluções de economia de gases nos processos de soldagem. Como o Bruno falou, eu me chamo Douglas de Souza, sou gerente comercial de PPS, Peças, Produtos e Serviços da Power MIG, e vou dividir esse tempo do webinar com o Thiago Henrique Pereira, gerente de distribuição industrial na Harris. Então, vamos dar início, eu vou compartilhar minha tela para a gente iniciar o webinar com os
nossos equipamentos. Todos já estão vendo a minha tela? Sim. Perfeito. Ok. Então, pessoal, eu neste momento vou apresentar o EcoGás, que é um economizador sinérgico de gás para processos de soldagem. Inicialmente, então, falando em gás, né? Qual que é a função do gás no processo de soldagem? O principal é proteger a poça de fusão, não permitindo o acesso de gases impuros ao ambiente, ionizar o processo de soldagem, garantindo a qualidade do arco elétrico e da soldagem. Como funciona o EcoGás? O EcoGás ele verifica 4 parâmetros do processo, regula uma válvula solenoide e entrega a vazão correta, gerando a economia. Então, os 4 parâmetros é a pressão de gás, a corrente de solda, a especificação do processo de solda, EPS, e a vazão instantânea. Ainda falando em especificação do processo de solda, com base nesses parâmetros, a válvula solenoide linear entrega de forma precisa e correta a quantidade de gás para o processo de soldagem. A EPS indica que cada faixa de corrente indica uma vazão de gás e possui 10 escalas para atender toda e qualquer EPS. Falando então um pouco mais sobre as nossas escalas, estou trabalhando com uma escala 3, num processo de solda a 200 amperes, ele vai entregar 10 litros. No meio do processo, passando a rampa de abertura de arco, o processo foi a 300 amperes. O EcoGás automaticamente se modula e entrega 12 litros de gás, para atender a proteção à corrente que teve o aumento. Como que o EcoGás economiza o gás? Vocês podem notar no primeiro quadrante, é um quadrante que demonstra o processo de ponteamento. Então, a marcação em vermelho é a vazão convencional, onde a cada abertura de arco você tem uma purga que chega de 42, 50 litros, dependendo muito da pressão da mangueira, né? Esse gás ele é desperdiçado e ele não chega a estabilizar porque você já interrompe o arco. O EcoGás já trabalha com uma vazão linear. Então, essa marcado em verde seria a vazão do EcoGás para o processo de ponteamento. E o tracejado, ele é a economia gerada no processo. O segundo quadrante é um processo de soldagem com cordão curto, mas que a vazão do gás chega a estabilizar. Da mesma forma, temos a abertura do arco com a purga, e quando ele começa a estabilizar, você extingue o arco. O EcoGás, da mesma forma, trabalha da maneira linear, liberando a vazão necessária para o processo, mas gerando a economia. E no terceiro quadrante já é uma soldagem mais longa, onde da mesma forma, na abertura do arco se tem a purga, né? O alívio de pressão, e depois a vazão se estabiliza. Com o EcoGás, da mesma forma, você tem isso de uma maneira linear, gerando toda aquela economia demonstrada no tracejado. Quais são os benefícios do EcoGás? Financeiro, processo, pessoas e meio ambiente. Esses são os 4 pilares de benefícios do EcoGás. E como que nós podemos comprovar essa economia? O EcoGás possui 2 modos. O modo habilitado, onde ele faz o controle da vazão, todo o controle de tempo de arco aberto, tempo de máquina ligada, e o modo desabilitado, onde ele só registra o consumo em litros e segue a indicação do manômetro na saída do cilindro ou da rede. É muito fácil de comprovar a economia do EcoGás por essa função. Você pode pegar um lote piloto de 5 unidades, soldar com ele desabilitado, você vai ter um consumo de gás em litros. Você pega mais 5 peças do mesma peça, 5 peças, e solda no modo habilitado, e você já vai ter a comparação de um para outro quanto que foi a sua economia gerada. Isso tudo no próprio equipamento facilita bastante.
Então, falando agora em recursos do EcoGás, ele possui uma série de recursos exclusivos, como a visualização do consumo acumulativo de gás. Então, ele pode acumular esse gás diário, mensal, anual, semanal, como você preferir. Ele é possível de fazer o zeramento. Então, como o usuário definir esse consumo acumulado. Contador de ciclos de soldagem. Então, a cada abertura e fechamento de arco, ele vai registrar cada abertura e fechamento. Registro do tempo de equipamento ligado. Então, quanto tempo que a máquina está ligada, né? Visualização de vazão atual de gás. Você tem a visualização na tela do equipamento da vazão atual de gás em litros. Todos os ajustes do equipamento são protegidos por senha. Então, o operador pode ir lá no regulador aumentar a vazão e mesmo assim não vai passar uma vazão superior ao ajustado no EcoGás. O software é disponível em 4 idiomas, um controle de pré e pós-fluxo, onde caso o equipamento que ele está instalado não tenha esse controle, pode ser feito diretamente pelo EcoGás. Escalas de regulagem da vazão de saída, que são aquelas 10 escalas, onde a 10 é a que mais consome, a 1 é a mais econômica. Isso atende todos os parâmetros de solda aplicados. Função standby. Depois de 4 horas sem a abertura de arco, o equipamento ele entra em standby para economia de energia. Verificação da vazão de saída. Você consegue simular com o EcoGás uma vazão em litros e pode ir na ponta da tocha com o bibímetro e conferir se a vazão que está saindo do equipamento é a mesma que está saindo na ponta da tocha. Isso facilita na identificação de vazamentos na tocha, um conduíte, uma conexão mal feita. É possível identificar com esse teste. Autorreconhecimento de falha no sensor de corrente. Isso também ele vai indicar um erro quando ele não reconhecer corrente e ver o consumo de gás. Monitoramento da corrente e da tensão de solda. Como ele é um equipamento que trabalha diretamente ligado à corrente, para fazer a modulação da vazão de gás, e também a tensão de solda. Monitoramento do arco aberto. Então, esse é o tempo de arco aberto que ele monitora e te indica um comparativo com o tempo de máquina ligada. Você tem essa função também de tempo de arco aberto. Interface para automação, onde todos esses parâmetros, todos esses ajustes podem ser feitos diretamente no pendant do robô, indiferente à marca, ele pode ser feita a interface. Indicação da falta de gás. O EcoGás possui um contato que, se ligado ao equipamento, a fonte de solda seja robotizada, manual ou automatizada, em caso de falta de gás, ele pode parar o processo. Da mesma forma, se esse contato não for ligado, ele vai dar um aviso sonoro e um aviso visual, o equipamento indicando a falta de gás. Monitoramento do consumo de arame. Ele também monitora o consumo de arame e te dá as informações relacionadas a consumo. Então, as variantes dentro do processo de soldagem, corrente, tensão e consumo de arame, você já tem diretamente com o EcoGás. Falando um pouco do EcoGás, então, que é uma tecnologia brasileira, ela está presente em mais de 10 países. Aqui é uma participação na feira Metalex em Bangkok, na Tailândia, com o nosso distribuidor local, a Roda Trading. Para esse mercado asiático, o EcoGás ele usa o nome de WER 4.0, mas é o mesmo equipamento fabricado aqui na PowerMig e é destinado àquele mercado asiático. Falando um pouco agora da conectividade do 4.0 do EcoGás, né? Então, ele pode ser ligado no servidor ou numa nuvem, onde os dados podem ser visualizados numa tela, num computador, ou então no smartphone. Todas essas informações que eu apresentei anteriormente, dos dados de consumo, tudo isso existe a disponibilidade no dashboard, onde nessa interface você tem a possibilidade de fazer
o cadastro dos equipamentos dos Ecogás pelo nome do soldador, pelo número de patrimônio, pela máquina, pelo processo. Ele é bastante editável, bastante informações você pode atualizar. Pode ser separado por áreas, então área de pré-montagem, área de fabricação da peça X, da peça Y, e você pode validar todas essas informações independentes ou então no conjunto. Consegue verificar também qual área está sendo mais econômica, qual área não está sendo tão econômica. Fazer as alterações dos parâmetros também, então você consegue alterar a escala, habilitar e desabilitar o equipamento, trocar o gás, trocar pré e pós-vazão, tudo isso você consegue fazer diretamente na interface. São alguns dos dashboards que a gente tem disponíveis, onde você tem todas as informações do equipamento. A grande vantagem do 4.0 do Ecogás é que, diferente a máquina de solda, você tem todas as informações no mesmo portal. Hoje, se você precisar ter essa informação da indústria 4.0 e você tem mais de uma marca de máquina de solda dentro da sua empresa, você precisa ter o software específico de cada um deles. Com o Ecogás você consegue ter todas essas informações no mesmo dashboard. E você consegue ainda expandir, encaminhar essa planilha para o seu sistema operacional, fazer a interface também diretamente no seu sistema de controle, se você não quiser usar a interface do Ecogás. Então, aqui como realizar a instalação, isso aqui é um demonstrativo a instalação é rápida, é fácil, é em 10 minutos, mas nós vamos lá fora numa célula robotizada, onde nós temos um Ecogás instalado, e vou mostrar para vocês na prática como o Ecogás ele é interligado às células. Perfeito, pessoal. Vamos só aguardar lá um minutinho que eles vão lá se posicionar. Aí só aproveitando, pessoal, eu mandei aqui no chat, quem tiver pergunta pode ir fazendo as perguntas aqui pelo chat mesmo, e aí no final a gente vai responder todas. Então, pessoal, aqui nós temos o Ecogás diretamente instalado na nossa célula robotizada. Ela está ainda em fabricação. Então, aqui o Ecogás, a entrada de gás que vem do cilindro com regulador Harris. Trabalhamos com os melhores. Então, ela entra no Ecogás na parte de entrada de gás e a saída de gás que vai diretamente para o robô, aqui nesse caso, a aplicação. Nós temos aqui ainda o cabo de automação, a interface, que já está conectado no robô, a fonte, antena para conexão 4.0, e temos aqui embaixo o sensor de corrente, onde ele é instalado tanto no cabo positivo quanto no cabo negativo. Então, aqui no Ecogás, nós temos as funções visuais, onde nós temos quantidade de ciclos, tempo de arco aberto, tempo de equipamento ligado, gás acumulado habilitado. O menu de senha que eu comentei com vocês, você segura apertado por 5 segundos, ele vai liberar o acesso para você colocar a senha, ele sai com uma senha padrão de 4 dígitos, 1, 2, 3, 4, e aí você tem acesso a toda a interface do equipamento. Aqui você tem funções do tipo de gás, então você tem o argônio puro, CO2 puro ou qualquer mistura de gás.
Você tem o fluxo de pré e pós-vazão, onde você consegue setar de 4 a 30 litros. A escala que você consegue trabalhar da 1 até a escala 10. Normalmente a gente trabalha na escala 3. A função de chapa grossa, onde você precisa de uma proteção maior na abertura de arco, também tem essa função. Tipo de arame também, se ele é 1.0, 1.2, você consegue também especificar também no equipamento. A unidade de medida, em caso seja mercado americano, mercado europeu, ele tem as unidades de medida. Vazão atual, então durante o processo de soldagem ele vai ficar passando a vazão atual de gás, quando o arco aberto. A corrente, você também tem a verificação de corrente durante o processo de soldagem, a tensão atual também, a velocidade do arame, a pressão de saída do gás, o gás acumulado habilitado, como essa função também tem fora do menu da senha, o gás acumulado desabilitado, quando ele está com a folha em vermelho. Só um instante. Você consegue me escutar bem agora? Só se tu botar mais reto. Escuto bem, o pessoal falou que tava sem imagens. Aqui, para mim, tava com imagem o tempo todo. Acho que voltou, Douglas. Pode seguir. Foi? Perfeito. Então, o consumo de arame acumulado, a quantidade de ciclos, então cada abertura de arco ele registra, o tempo de equipamento ligado, o tempo de arco aberto, o tempo de equipamento ligado sem o arco aberto, e você tem a possibilidade de zerar o gás acumulado habilitado, zerar o gás acumulado desabilitado, zerar o arame, zerar os orímetros, e você tem o teste de vazão. Esse foi o que eu falei, onde você consegue verificar se a sua tocha está com algum vazamento com esse teste de vazão. Você também consegue simular a purga. Então, pessoal, basicamente a instalação do EcoGás é uma maneira simples, rápida. Em 10 minutos você consegue instalar, deixar a máquina 100% rodando e já com bastante economia. Uma economia de até 60%, dependendo do processo que ele é aplicado. Então, agora eu passo a palavra para o Thiago, para ele dar sequência. Enquanto nós retornamos para a sala, o Thiago já dá sequência com as apresentações da Harris. Obrigado. Boa tarde a todos. Douglas, parabéns pelas apresentações. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Thiago Pereira, sou o gerente de distribuição industrial aqui da Lincoln Electric para a unidade Harris Products, né, unidade de reguladores, Oxiport, consumíveis especiais. Nossa unidade que fica aqui em Mauá, no ABC aqui paulista. Sem imagem, mas eu estou com a câmera habilitada aqui. Vocês não me enxergam isso? Aqui tá normal. O pessoal que está sem imagem, tenta entrar e sair novamente, porque pode ser A algum gente aguarda um problema. minutinho, exato. Isso. Vamos dar uns 5 minutinhos aí para o pessoal sair e entrar novamente aí para restaurar a imagem, então. Desculpa, pessoal, demoramos um pouquinho, mas já estamos de volta aqui. Boa, Douglas.
Acho que já podemos seguir, Thiago. Ok. Bom, todos enxergam minha tela? Sim. Então vamos lá. Bom, só para vocês conhecerem um pouquinho, então a Harris Products ela é uma divisão da Lincoln Electric Company. A divisão foi formada em 2006 pela fusão de duas empresas, que é a Harris Calorific com a J.W. Harris. A J.W. Harris era uma empresa que fazia parte de consumíveis especiais, e a Harris Calorific foi fundada lá em 1889, como sendo a inventora, a empresa que inventou um maçarico, o primeiro equipamento oxigás, então, da Harris, né? E o Harris é um nome bastante comum lá nos Estados Unidos, um sobrenome, e a junção da Harris Calorific com a J.W. Harris formou a The Harris Products Group, que virou, então, a Lincoln Electric, divisão Harris Products, após a aquisição da Harris pela Lincoln lá em 2008. Então, nós somos líderes mundial no segmento de equipamentos para corte, aquecimento e solda, e distribuímos nossos produtos para mais de 90 países. Então, só para conhecimento, essa é um pouco da nossa linha de produtos na área de equipamentos oxigás. Então, maçaricos, toda a parte de solda, cortes siderúrgicos, aquecimento, desempenho para vários processos. A parte de controle de gás, então, os reguladores de pressão, vazão, os reguladores também da linha de especial, né? Então, a linha de Specialty Gas, que é a linha para laboratório, manifolds, também as válvulas de segurança, muito importantes, aí obrigatórias segundo a NR18, os bicos de corte, solda, aquecimento e escarfagem e os seus acessórios. Também na parte de linhas de consumíveis para solda, para soldagem especial e brasagem. Então, toda a parte de ferrosos fica com a nossa divisão Weld, nossa unidade da Lincoln em Guarulhos. Toda a parte de solda especial fica aqui com a divisão Harris, que é a parte de brasagem para cobre, foscoper, silfoscoper, a linha também de solda prata, os fluxos para essa linha, solda latão, solda branda, soldagem de alumínio. Então, toda a parte de não ferrosos é aqui com a gente na divisão Harris Products. Falando, então, um pouquinho sobre a parte dos reguladores e das válvulas economizadoras. Então, o Douglas trouxe para nós, lá da divisão Power MIG, uma ótima opção de controle de gás, uma opção um pouco mais avançada, um controle um pouco mais avançado, que nós conseguimos e que é espetacular, de fato, para células robotizadas. E algumas indústrias, eles pedem alguma coisa mais simples. Como a gente pode economizar de uma forma mais simples? Olha, eu não preciso de relatório, eu não preciso que o sistema detecte a falta de gás, mas eu quero a economia. Então, como isso é possível? Então, vem para a divisão Harris, para que nós possamos colocar, então, os reguladores ou as válvulas economizadoras, que também são conhecidos como válvulas redutoras de pressão ou controladora de gás. Por quê? No processo de soldagem, quando nós trabalhamos com cilindro, por exemplo, nós temos lá um cilindro que vem carregado das empresas gasistas, com 230, alguns casos até 300 bar de pressão. Nós podemos considerar bar e quilo como se fosse 1 para 1, afinal é 0,89, se eu não estou enganado, é bem pertinho. Podemos considerar 1 para 1. Então, se eu tenho um cilindro trabalhando com 230 bar, significa que eu tenho ali 230 quilos de pressão. Eu não posso utilizar isso no meu processo de solda, então eu preciso ter algo que reduza a pressão do meu cilindro. Como vocês viram na apresentação do Douglas, lá na célula robotizada, mesmo utilizando o EcoGás, ele tem lá um regulador de pressão, um regulador Harris, então está lá instalado um regulador também para reduzir a pressão antes de passar pelo EcoGás. A gente fala um pouquinho também disso mais à frente. Então, precisamos de um sistema de controle de gás na saída do nosso suprimento, seja ele cilindro ou seja ele na rede. Então, é isso que é um regulador ou uma válvula redutora. Aqui eu vou trazer um vídeo mostrando para vocês um pouquinho do funcionamento de um regulador, como mais ou menos ele age. Esse vídeo não tem áudio, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, é só a imagem mesmo. Então, nós vemos aqui a câmara de alta pressão com o sistema de válvula e a manopla. Quando nós abrimos o cilindro, a minha pressão na câmara de alta, ela automaticamente já sobe. E quando nós começamos a liberar o fluxo através da manopla, nós começamos, então, a liberar da câmara de alta para a câmara de baixa pressão e liberamos o fluxo de gás, então, para a soldagem.
aqui o funcionamento um pouco mais de perto, conforme eu empurro a manopla, né, girando a manopla, eu empurro a minha válvula interna e eu abro o fluxo de gás. Quando eu fecho o meu arco de solda, a pressão constante lá dentro vai fazer com que o meu diafragma retorne um pouquinho. Não a posição inicial, mas ele tem essa modulação que vocês estão vendo aí. Isso vai fazendo com que o fluxo de gás seja liberado ou bloqueado. Então, basicamente, esse é o funcionamento de um regulador. As válvulas economizadoras, então, elas funcionam como um regulador, porém, elas não vão ter aqui a função de mostrar também quanto que está passando de gás. Nós temos dois modelos de válvulas economizadoras, o 603 e o 803. Qual que é a diferença entre essas duas válvulas? A 603 é uma válvula um pouco mais simples, porque ela não compensa o diferencial de vazão que vai existir conforme a pressão do meu cilindro cai. Então, é um erro muito comum que às vezes as pessoas têm de imaginar que se a minha pressão interna do cilindro está caindo, a minha vazão após o regulador também vai cair. E é exatamente o contrário. Conforme eu perco pressão dentro do cilindro, a minha vazão tende a subir na minha mangueira, na minha saída lá da tocha. Por quê? Lembra que no videozinho aqui atrás a gente tem o sistema de pressão da mola. Então, conforme eu giro a manopla e eu coloco pressão de mola sobre a válvula ela é pressionada liberando a passagem de gás e o gás exerce uma contrapressão nesse sistema para liberar o fluxo. Conforme a pressão do meu cilindro cai, a pressão da minha mola que está lá na manopla, ela vai formar uma contrapressão maior sobre o sistema de gás e vai abrir ainda mais a passagem do gás. Então, conforme a pressão do cilindro cai, a vazão no meu sistema aumenta. A válvula 603 não compensa esse diferencial. Ela é uma válvula mais simples, então ela não faz essa compensação. Para sistemas onde eu preciso do fluxo constante de gás, mesmo com a queda da pressão do meu cilindro, eu uso o modelo 803, porque a 803 vai trazer essa compensação. Mesmo quando a pressão do meu cilindro abaixa, na saída da minha válvula 803, eu vou continuar tendo 15 litros por minuto, 20 litros por minuto, o quanto você regular aqui no parafuso de regulagem da válvula 803, tá? Essa válvula, normalmente, ela é utilizada próximo da solenoide da máquina de solda. Por quê? Eu coloco normalmente ela dentro, né? O pessoal costuma colocar ela dentro da máquina de solda para que o operador não tenha acesso a essa válvula. Então, a engenharia verifica o que está lá na EPS, né? Vai lá fazer a especificação. A engenharia fala, olha, eu preciso de 15 litros por minuto. Então, o pessoal vai lá, abre o regulador no ponto de consumo. A engenharia vem aqui, regula 15, 20, 22, 25 litros por minuto, trava a porca de regulagem, fecha a máquina de solda e entrega para o operador fazer a soldagem. O operador, ele pode às vezes achar, puxa, está saindo pouco gás. Aí ele vai lá no ponto de consumo, vai abrir mais o regulador, porém a válvula vai continuar limitando que só passe 15, 20, 22, 25 litros por minuto, o quanto tiver regulado pela engenharia. Mas ela também pode ser instalada logo abaixo de um regulador padrão, ou ela pode ser instalada fora, logo na entrada ali do sistema de gás da máquina de solda. Porém, é muito comum que as indústrias instalem dentro e deixem escondidas ali, porque aí, se precisar de mais gás, o pessoal verificar que a solda não está saindo legal, então, ao invés do operador fazer esse ajuste, a engenharia vai fazer o ajuste na EPS, vai fazer o ajuste conforme necessário, e aí, então, faz o ajuste na válvula reguladora, na válvula economizadora. Temos também os reguladores economizadores, conforme vocês viram ali na imagem que o Douglas passou na apresentação, ali na demonstração dele. Era um 25GX, se eu não estou enganado ali. Então, é um regulador robusto, é um regulador padrão. E tanto o 25GX, quanto o 351, o 818 e o 801 geram economia de gás. É um regulador de linha da Harris e é um regulador que gera economia de gás. Todos esses 4 aqui na tela geram a mesma economia das válvulas 603 e 803. Porém, aqui como um regulador, eu consigo enxergar, seja pelo manômetro, seja pelo fluxômetro, o que está passando de gás ali, 15 litros por minuto, 20 litros por minuto, eu enxergo isso aqui
Ou no caso do 818, eu tenho uma escala micrométrica que tem aqui na manopla, porque ele é um regulador sem manômetro e sem fluxômetro, para ambientes um pouco mais hostis, ambientes um pouco mais complexos, tá? O que é importante nós sempre falarmos? Eu nunca trabalho com um regulador economizador e uma válvula economizadora no mesmo sistema, porque pode faltar gás. Porque vocês vão ver como eles geram economia e ele normalmente vai abaixar muito a pressão do sistema. Então, se eu utilizar um regulador economizador mais uma válvula economizadora, eu vou ter problemas de falta de gás. Eu posso ter problema de falta de gás. Tiago, e no sistema da PowerMig, ali da divisão PowerMig, que ele está trabalhando com o regulador e com o Ecogás. Ali é diferente porque quem vai fazer o controle vai ser o Ecogás. Ele vai controlar o sistema principal. Aqui, se nós colocarmos, são dois sistemas mecânicos, então eu não vou ter nenhum controle. Eu vou ter dois sistemas diminuindo a pressão do meu sistema geral, e isso pode trazer a falta de gás, tá? Então, como as válvulas e os reguladores economizam? Bom, quando o sistema está aguardando a soldagem, eu estou lá com o meu arco elétrico fechado, aguardando a soldagem, a mangueira que conduz o gás até a máquina de solda e também após a válvula solenoide até a tocha estão totalmente pressurizados. Isso é o que nós chamamos de pressão estática. Nesse momento, a pressão desse sistema é igual à pressão de calibração do regulador que eu estou utilizando no meu cilindro ou na minha rede, tá? Quando eu abro o arco elétrico, todo esse gás que está nesse sistema de mangueiras, ele é expulso para a atmosfera, ele é aliviado. E ele é aliviado por total. Ou seja, o gás entra em fluxo. Então, ele sai da pressão estática para uma pressão dinâmica. Nesse momento, o gás de proteção, que está sendo utilizado para inertizar a minha poça de fusão, ele também se dispersa na atmosfera. Afinal, nós temos gases que, em sua grande maioria, são gases atmosféricos. Então, estamos falando do CO2, do oxigênio, que às vezes tem ali na mistura, do argônio, do nitrogênio. Então, são gases atmosféricos. Então, a pressão dinâmica é igual a zero. Quando eu libero o meu fluxo, eu saio da pressão de calibração do meu regulador ou da minha válvula para zero nesse exato momento. Os reguladores de mercado, eles são calibrados com 3,5 bar, 3,5 bar. O que isso significa? Significa que no momento em que eu fecho o arco elétrico, a minha pressão estática nas mangueiras, no conjunto, no sistema de mangueiras, até a ponta da minha tocha, até ali na liberação, é de 3,5 bar. 3,5 kg. Então, vamos lembrar, o que é pressão? Pressão é uma força aplicada sobre uma determinada área. E a pressão e a área são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior é a área, o que isso significa? Quanto mais mangueira eu tenho entre o meu ponto de consumo e a minha máquina de solda, e da minha máquina de solda até a ponta da minha tocha, onde eu vou efetivamente fazer a soldagem, quanto maior a área, menor a pressão, se o volume de gás comprimido for o mesmo. Porém, olha que interessante, a equação de Clapeyron nos mostra que a pressão varia de forma inversa com o volume. Logo, quanto mais gás eu comprimo, o volume ocupado por esse gás diminui. E todo esse sistema responde aumentando a pressão nessa área. Ou seja, eu vou precisar ter uma determinada pressão, porque quando eu fechar o sistema, eu preciso atingir aqueles 3,5 kg que os reguladores de mercado são calibrados. Logo, o sistema vai corrigir isso, acumulando mais volume por área de gás. Quando eu abro o meu arco elétrico e a minha pressão vai a zero, eu estou utilizando 3,5 kg num acumulado na seção transversal dessas mangueiras, que pode chegar ali a 30, 40 litros, dependendo do tamanho, mas eu posso ter ali 3 litros, 2 litros, 1 litro, tudo vai depender do comprimento da mangueira. E eu estou jogando isso para a atmosfera, porque eu não preciso desses 3,5 kg para iniciar a inertização da minha solda. Então, a purga que o Douglas comentou na apresentação dele é exatamente isso. Se vocês ouvirem um regulador padrão, no momento em que eu abro o arco elétrico, tem um som bem característico, né? Ele dá aquela purga, mas faz um bem alto, que a gente vai até conseguir ver na minha demonstração daqui a pouco. Então, eu estou jogando isso para a atmosfera, gases que eu não necessito, um gás que eu não necessito para a inertização inicial da minha solda, que eu estou desperdiçando.
Então, quanto maior a mangueira, maior a distância entre o regulador e a máquina de solda, maior vai ser o desperdício, obviamente, no momento da abertura do arco elétrico. Esse é o gráfico com 3,5 kg de pressão aqui no eixo Y e a nossa vazão aqui no eixo X. Então, quando eu tenho a abertura do arco, automaticamente a minha pressão vai a zero, ela sai de estática para dinâmica, e a minha vazão aumenta com a minha pressão continuando em zero, porque eu tenho fluxo de gás. E essa área vermelha que vocês enxergam aqui no gráfico é o volume de gás desperdiçado na abertura do arco. Então, vocês conseguem enxergar um volume bem grande de gás desperdiçado. Os reguladores e válvulas economizadoras da Harris são calibrados a 0 bar. Isso faz com que a pressão estática relativa à mesma litragem de gás, ao mesmo volume de gás, ou seja, 15 litros por minuto e 15 litros por minuto no regulador de mercado, a pressão estática dos reguladores Harris vai ser muito menor do que a pressão estática de um regulador de mercado, com a economia podendo chegar a incríveis 60% dependendo do processo. Ou seja, onde há mais aberturas de arco, processos de ponteamento ou de pequenos cordões, a economia é maior do que num processo de cordão corrido, num processo onde eu tenho um cordão maior. Então, aqui, o mesmo gráfico mostrando a pressão que para 15 litros por minuto, num regulador de mercado, vai dar 3,5 kg. É assim que se calibra, com 15 litros por minuto. Então, com 15 litros por minuto, vai dar 3,5 kg por padrão. Alguns reguladores até passam dos 3,5 kg, tá? No da Harris, com a calibração a zero, os mesmos 15 litros por minuto vai dar 0,8 de pressão. Então, eu saio de uma pressão de 3,5, alguns 4, para 0,8. Então, o volume de gás nesta pressão nas mangueiras vai ser muito menor do que o volume de gás com 3,5 kg. E aqui, essa área azul do gráfico é o volume de gás que eu vou ter na abertura do meu arco, que é o volume de gás praticamente que eu necessito para a inertização inicial da minha solda. O desperdício é praticamente zero. E aqui, um comparativo Harris com os reguladores de mercado. Então, olha que interessante, a área vermelha dos reguladores de mercado e a área azul é o que a Harris, os reguladores da Harris vão ter ali de purga no momento da abertura do arco, que vai ser praticamente o que eu vou utilizar para poder inertizar a minha solda. E isso a gente vai conseguir ver de forma muito clara agora na minha apresentação, aqui na minha demonstração dessas válvulas. Então, peço só um minutinho para vocês, para nós irmos até ali à frente do equipamento, e a gente já faz a demonstração para vocês. Bom, nós estamos aqui de frente com um sistema de economia de gás. Tá? Vamos lá, voltando. Estamos de frente com um sistema de economia de gás que nós montamos para demonstrar. Então, ele é composto por 2 manômetros, onde nós vamos mostrar a pressão de um regulador sem economia e de um regulador com economia, um sistema de abertura de solenoide, como se nós estivéssemos iniciando o nosso arco elétrico, e um sistema que nos mostra pressão de rede e vazão de gás. Aqui nós temos um regulador máximo, ele está programado para a função soma, ou seja, ele vai somar a cada abertura de ar. Como eu vou iniciar essa demonstração? Eu vou abrir o gás do meu cilindro, vou abrir o arco de solda do regulador outro, ou seja, um regulador sem economia de gás, e vou parametrizar para 15 litros por minuto. Vocês vão ver no marcador, vai subir aqui a 15 litros por minuto. Vou desligar aqui, inverter para o da Harris e programar os mesmos 15 litros por minuto. Então, a gente consegue ver ali o marcador em 15 litros por minuto. E aqui a gente já vê
exatamente o que eu comentei com vocês na apresentação. Aqui o regulador que não contempla a economia de gás, a pressão está em 4 kg na estática, 4 kg no acumulado. Nós temos uma mangueira aqui, mais ou menos de uns 2 metros de comprimento, entre o cilindro, entre o ponto de consumo e a minha tocha, o que vai simular a nossa tocha, tá? Então, no regulador sem economia, 4 kg, e olha o regulador Harris aqui, ó, com mais ou menos 0,8, próximo, até um pouquinho menos de 0,8 bar acumulados na estática. No momento em que eu abro o meu regulador sem economia, esses 4 kg são desperdiçados na atmosfera. Olha lá. Eu vou a zero, entro em dinâmica, e no momento em que eu fecho meu arco de solda, a minha pressão sobe lá para os 4 kg de novo. Agora, olha o regulador da Harris. Eu estou aqui com 0,8 bar. No momento em que eu abro o meu arco, minha pressão vai a dinâmica a zero. Quando eu fecho o arco, ela retorna 0,7, 0,8, com a mesma litragem, nos mesmos 15 litros por minuto. Então, como nós vamos medir a economia? Vou zerar aqui o meu medidor máximo e nós vamos fazer uma simulação do meu arco de solda. Nós vamos abrir 4 vezes o arco de solda com 5 segundos de soldagem. Como se eu estivesse dando um ponto de 5 segundos. Às vezes a gente tem até menos que isso, e aí a economia também vai se mostrando diferente de acordo com o processo. Nós vamos simular 5 segundos de um ponteamento. Vamos lá. Então, primeiro, com o regulador sem economia de gás, está aqui em 4 kg. Vou pedir aqui o nosso câmera focar no medidor, e nós vamos abrir aqui, vamos contar 4 segundos no primeiro arco. Vamos lá para o segundo arco. Vamos para o terceiro arco. E agora para o quarto arco. Então, tivemos aqui um total de 10 litros gastos neste processo. Minha pressão voltou aqui para 4 kg, porque eu entrei novamente em estática. Então, tivemos ali 10 litros de gás gastos neste processo com um regulador sem economia. Nós vamos zerar aqui o nosso medidor e vamos fazer o mesmo processo com o regulador da Harris. 4 aberturas de arco no regulador Harris, com 5 segundos aproximadamente cada uma. Foca aqui a pressão para mim, 0,8 no regulador Harris. Vamos iniciar. Primeiro arco. Vamos para a abertura do segundo arco. Agora vamos para a abertura do terceiro arco. E agora a abertura do quarto arco. E finalizamos. Tivemos um total de 5 litros de gás gastos no mesmo processo, utilizando os mesmos parâmetros. 50% de economia neste processo. E é importante a gente focar, vou pedir para a câmera focar aqui mais uma vez, reguladores outros 4 quilos, agora foca aqui para mim o fluxômetro, 15 litros por minuto. Foca lá no da Harris, pressão 0,8, 15 litros por minuto. Então, os parâmetros estão exatamente os mesmos. Ah, o regulador da Harris tem alguma mágica? As válvulas da Harris têm alguma mágica? Não, nós atuamos no desperdício de gás que não é necessário no momento em que se algo somou. Essa diferença de pressão entre um regulador calibrado 3,5
E o regulador calibrado a zero é extremamente impactante no processo de solda. Eu reduzo o desperdício e eu reduzo a possibilidade de inclusão do gás na poça de fusão, porque pode gerar também velocidade. Isso é muito importante. Como eu vou saber? Eu vou utilizar aqui, ó, vou olhar aqui, eu vou ter no meu regulador, aqui na lateral, ó, um regulador sem economia nos mostra calibrado a 3.5 bar. E se eu olhar aqui o da Harris, aqui atrás, calibrado a 0 bar. Tá? Calibrado a 0 bar. Isso daqui é o que confere economia no processo de soldagem, utilizando os reguladores e as válvulas economizadoras da Harris. Então, agora eu vou voltar ali para a mesa e nós vamos discutir um pouquinho o assunto. O Douglas vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho, e aí a gente abre espaço de pergunta para vocês. Vamos lá. Bom, então foi possível a gente verificar ali um pouquinho sobre a questão da economia, né, Douglas? Eu acho que é bem importante a gente discutir esse tema nesse webinar hoje, porque é algo que a gente tem falado bastante com os clientes, né, com os distribuidores da Harris que estão aqui também nos ouvindo, falar bastante sobre esse tema de economia de gás com os clientes finais, porque isso é impactante, a gente consegue verificar na prática o quanto o cliente consegue economizar, o quanto desperdício existe nos processos de soldagem, né? Exatamente, Thiago. Ainda mais o gás, que é um gasto que não se vê, né? Você Exato. Só tem a ideia que gastou porque o cilindro acabou ou a conta chegou no final do mês com um valor mais elevado. Ele não é palpável, não é visível, né? Que você está tendo todo esse consumo, todo esse desperdício. E nesse mercado cada vez mais agressivo, onde centavos fazem diferença em você ganhar um pedido ou perder um pedido, pode fazer muita diferença essa economia do gás, esse controle do gás nos processos de soldagem. Com certeza. E a gente verifica aqui, né, para todos que nos assistem aí nesse webinar, dois sistemas diferentes de economia de gás. O sistema da nossa divisão PowerMig, que é uma divisão que vai trazer um sistema aí bem completo, com bastante controle, onde a gente consegue monitorar também o processo, né, Douglas? Existe um monitoramento do processo, e a solução aqui da divisão Harris, que ela não traz a questão do monitoramento, é uma situação mais simples e que confere ali basicamente a mesma economia. A gente está falando de mais de 50%, 60% de economia, dependendo do processo. E é interessante a gente comentar o seguinte: embora a maior economia aconteça nos processos de abertura, de maiores aberturas de arco, né, no processo de ponteamento, pequenos cordões, os dois sistemas economizam também quando a gente está falando de um cordão maior. O EcoGás ele também economiza quando o cordão é maior, né, Douglas? Sim, ele também economiza com um percentual menor, é claro, né? Porque assim como as válvulas trabalham no desperdício, quando você estabiliza a vazão de gás num cordão maior, ele acaba por reduzir a economia. Mas, de toda forma, ainda gera uma economia considerável. Qual seria mais ou menos o percentual de economia? Você tem ideia? Em torno de 30%, 40% num cordão mais longo. 30% a 40%. Quando a gente fala dos reguladores, a gente vai falar de uma economia um pouquinho menor no cordão mais longo. A gente vai falar em algo em torno de 18% a 20%, no máximo 25% num cordão mais longo. Porque como a gente vai atuar no desperdício da pressão estática, como eu vou abrir o arco uma vez só, eu vou ter economia nesse primeiro momento. E aí depois, na estabilização, eu vou ter o fluxo de gás. Então, a economia gerada, esses 18% a 20%, é esse desperdício inicial da abertura do arco que a gente vai eliminar. Sim, exato. É muito também peculiar a cada processo. Já tivemos casos que foi menor porque a empresa já tem um controle maior, mas também teve casos de maior porque a empresa não tinha qualquer tipo de controle, não usava reguladores de boa qualidade, então não tinha a ideia, não tinha nem o ponteiro no regulador para dizer quantos litros que estava saindo. Então, isso vai muito de caso a caso. E pode ser bem impactante, tá, pessoal? Nós tivemos um case recente numa grande indústria onde nós colocamos ali os reguladores da Harris e nós tivemos a economia, é um processo onde eles utilizam muito, bastante ponteamento, são muitos postos de consumo, e nós tivemos uma redução significativa aí, mais ou menos 1 milhão a 1 milhão e 100
de economia por mês. Então, deu aí uma economia de mais de 12 milhões de reais por ano para essa indústria em gases de proteção. É considerável. Se a gente for falar de economias até menores, hoje em dia já é considerável, quem dirá de uma economia desse tamanho. Com certeza, com certeza. Imagine que o payback, num caso desse, seja dias e não meses, né? Sejam dias. Nós calculamos o retorno aí mais ou menos de 7 dias aí no payback nesse caso. Mas a média de payback para os reguladores giram aí em torno de 1 mês e meio a 3 meses, por serem soluções um pouco mais em conta, né? O Ecogás tem um payback médio mais ou menos aí, qual que é o prazo? Ele gira em torno aí de 12 meses. Esse é o comum. Tivemos casos com 9, tivemos casos de um ano e meio, 18 meses. Realmente é de caso a caso, né? Realmente é de caso a caso. Legal. Senhores, Bom, acho que é vamos uma passar para discussão as importante. perguntas? Sim. Vamos Claro. passar para as perguntas, já está nosso tempo. O Munhoz perguntou em que ponto do circuito o Ecogás monitora o fluxo? Ele faz o monitoramento do fluxo, onde você interrompe a mangueira do gás que saiu do regulador e está indo para a válvula solenoide do alimentador. Então, como você cortasse a mangueira e colocasse ali no meio. Perfeito. O Munhoz também pergunta: a curva corrente versus fluxo de gás pode ser modificada para atender condições específicas de trabalho? Olha, hoje o Ecogás, para uma corrente específica, ele tem 2, 4, 6, 8, em torno de 10 escalas para uma corrente. Então teria que entender um pouquinho com o Munhoz, se quiser depois até nos encaminhar esse questionamento, mandar para mim, para o Bruno, para mim entender um pouquinho mais sobre essa mudança que você precisa, porque nós temos 10 escalas com a mesma corrente. Então, você tem ali uma variação de 1 a 2 litros, que vai, um exemplo, a 200 amperes, ele vai de 6 litros na escala 1 a 24 litros na escala 10. Tem uma variação bastante grande. Preciso entender um pouco mais, Munhoz, do que você trata nesse caso. Perfeito. Depois do webinar, a gente vai enviar um e-mail para todos vocês com os contatos, aí fica mais fácil também esse bate-papo posterior. O pessoal da WM Solda perguntou: o sistema Ecogás atende processos MIG e TIG? Não, no TIG não. Ele só trabalha no MIG-MAG. O TIG, infelizmente, ele não atua. Perfeito. O Aduan pergunta: existe algum documento de estudo do economizador de gás? No site da Harris fala em 60%. Existe algum estudo sobre essa porcentagem? Esses estudos são, na parte do Ecogás, são baseados em testes realizados em clientes, onde nós chegamos a esses valores. Os documentos são os testes, né, realizados. Aqui na unidade Harris, nós trabalhamos sim com uma documentação que nós chamamos de DCR, que é o Document of Cost Reduction. Então, quando o distribuidor Lincoln, né, o distribuidor Harris, ele vai fazer o teste de soldagem, de acordo com alguns meios, ou por peça, que se as peças forem iguais, dá para fazer exatamente por peça, ou por quilo de arame derretido, ou por cilindro de gás, e é gerado um documento de redução de custo que é encaminhado depois para o cliente final. Esse documento ele mostra o estudo realizado, né? Então, quantidade de peças soldadas por tantos litros de gás ou por tanto de arame derretido. E se o cliente nos passa, por exemplo, qual o custo do gás para ele, a gente consegue gerar nesse documento, né? Os distribuidores geram nesse documento exatamente qual é a economia em porcentagem e também em preço, também no custo do gás e no custo da peça, se for o caso. Então, existe esse estudo, é o Document of Cost Reduction, e também a gente pode gerar algum, né, a gente tem aqui algum Excel, onde a gente consegue gerar uma calculadora de custo para mostrar isso para o cliente final. Ele insere alguns parâmetros, embora não seja tão real, mas ele consegue inserir alguns parâmetros e gerar ali mais ou menos quanto de economia que o sistema vai trazer para ele. Perfeito. E a última pergunta é do Danilo. Ele fala em referência ao equipamento Ecogás. Seria a instalação em células de soldas individuais? Sim, ele tem que ser instalado em um Ecogás para cada fonte. Como ele trabalha diretamente ligado à corrente, então ele precisa identificar a corrente para poder fazer a liberação da vazão de gás. Então, é individual.
Perfeito. Aqui se encerrou as perguntas, que já está dando nosso tempo. A gente agradece demais aos apresentadores, ao Douglas, ao Thiago. Acreditamos que tenha sido muito bem claras as informações aqui cedidas. Esse webinar vai estar disponível, né, ainda essa semana no canal do YouTube, para quem quiser assistir e rever. E os contatos também vão ser enviados via e-mail para qualquer dúvida que posterior, ficam à vontade. Agradecemos de novo. Obrigado, Douglas. Obrigado, Thiago. Quiser fazer o encerramento. Obrigado a todos pela participação. Fico à disposição. Como o Bruno comentou, ele vai encaminhar os contatos a todos. E qualquer dúvida, qualquer novo questionamento, nos nossos meios de comunicação, estou disponível. Também quero agradecer a todos pela participação. Obrigado aí pela participação de vocês também aqui com as perguntas. É muito importante a gente discutir esses temas. E obrigado aí, Douglas, também por compartilhar os conhecimentos aí da PowerMig. É bastante importante essa integração entre as empresas do Grupo Lean. Muito obrigado a todos. Com certeza. Obrigado também, Thiago. Foi muito enriquecedor. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.